alunos, vamos falar aqui agora, né, a respeito das medidas de volume, tudo bem? Bom, pessoal, para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu que nós falamos primeiramente de medidas de comprimento, depois medidas de superfície e agora medidas de volume, certo? Para que você entenda bem as medidas de volume, é importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores, certo? Bom, pessoal, a unidade padrão, tá, do volume, tá, pessoal, é o metro cúbico, tudo bem? E o símbolo que vai representar o metro cúbico, tá, pessoal, é um m elevado a 3. Então, se você vir assim, pessoal, 5m ao cubo, isso significa 5 metros cúbicos, certo? Se você ver lá assim, ó, pessoal, 15m elevado a 3, isso significa 15 metros cúbicos, tá? E aí é óbvio que nós estamos falando, então, de volume, tudo bem? Professor, mas como assim volume? Eu estou sem entender essa ideia de volume. Pessoal, vamos pensar aqui numa caixinha de sapato? Deixa eu tentar desenhar aqui uma caixinha de sapato, certo? Deixa eu tentar desenhar aqui uma caixinha de sapato. Muito bem, isso. Bom, pessoal, imagine a seguinte situação. Você tem aqui uma caixinha de sapato, certo? Tá aqui. E você deseja encher essa caixinha de sapato, tá, pessoal, com areia. Vamos supor que você quer colocar areia aqui dentro dessa caixinha de sapato. Pessoal, a quantidade de areia que você consegue colocar dentro dessa caixinha de sapato aqui é o que nós vamos chamar de volume, certo? Ou seja, toda a areia que couber dentro dessa caixinha é o volume, né, que essa caixinha comporta, certo? Vamos pensar aqui, por exemplo, né, numa caixa d'água também, né? Você tem lá uma caixa d'água, certo? E aí você fala assim, professor, o quanto de água que cabe aqui dentro dessa caixa d'água, né, o tanto de água que cabe aqui dentro, no interior dessa caixa d'água, nós vamos chamar de volume, né? Então toda a água que cabe aqui dentro é o volume que essa caixa d'água comporta, certo? Bom, pessoal, então a gente pode entender o volume como sendo o espaço, né, ocupado pelo interior de algum objeto sólido, né, alguma caixinha, alguma caixa d'água, alguma coisa nesse sentido, beleza? Muito bem, galera. Para a gente poder entender então, tá, pessoal, as medidas de volume, nós temos aqui a unidade padrão que é o metro cúbico, certo? E nós vamos ter os múltiplos do metro cúbico, tá, pessoal? Lembrando que os múltiplos do metro cúbico são valores maiores do que ele. E aí nós vamos ter o quilômetro cúbico, representado pelo km elevado a 3. Nós vamos ter aqui, pessoal, o hectômetro cúbico, que vai ser representado pelo hm elevado a 3. E nós vamos ter o decâmetro cúbico, tá, pessoal? Que vai ser representado pelo DAM elevado a 3, né? O DAM elevado a 3, beleza? E nós vamos ter também, tá, pessoal, os submúltiplos, tá, do metro cúbico, certinho? E os submúltiplos do metro cúbico, tá, galera? Vai ser o decímetro cúbico, representado pelo dm elevado a 3. Nós vamos ter o centímetro cúbico, tá, galera? Representado pelo cm elevado a 3. E nós vamos ter o milímetro cúbico, representado pelo mm elevado a 3, beleza? Bom, pessoal, então nós temos essas 3 unidades maiores e 3 unidades menores. Nós temos outros, né, múltiplos e outros submúltiplos, tá, pessoal? Mas aqui pra gente no estudo da matemática, esses são os mais interessantes e os mais importantes. Então nós vamos trabalhar apenas com esses, certo? Bom, galera, e é muito, muito importante, né, a gente saber fazer a conversão, né, de unidades de volume, certinho? Pessoal, só que agora nas unidades de volume nós temos que entender uma coisa. Cada unidade de volume, tá, pessoal, ela é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente anterior. Vamos lembrar aqui de uma coisa aqui, pessoal. Quando a gente estava lá em medidas de comprimento, cada unidade de comprimento ela era 10 vezes maior que a anterior, certinho? Quando a gente estava falando de medidas de superfície, cada unidade lá, né, de superfície, ela era 100 vezes maior que a anterior. E agora na ideia do volume, tá, pessoal, ela vai ser 1000 vezes maior que a anterior, certinho? Bom, galera, a mudança de unidade, né, ela se faz com o deslocamento da vírgula, né, para a direita ou para a esquerda. E aí, para quem está vendo os vídeos anteriores, já deve entender mais ou menos o que significa esse 1000 vezes aqui, certinho? Pessoal, significa que lá na minha tabelinha, quando eu colocar assim, o quilômetros quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos, pessoal, significa que embaixo de cada uma dessas casinhas aqui agora, eu não vou colocar mais, tá, pessoal, 1 ou 2 algarismos, e sim 3 algarismos. Porque agora, pessoal, percebam que eu estou multiplicando cada um desses valores por 1000 ou dividindo por 1000, dependendo para onde você está fazendo a conversão, certo?
Bom, galera, então essa ideia aqui de você entender, né, que cada unidade de volume ela é multiplicada, né, aliás, ela é 1000 vezes maior que a anterior, ela vai ser importante para a gente poder fazer as conversões, certo? E no próximo vídeo, então, a gente vai aprender como fazer essas conversões, beleza?